Seja muito bem-vindo, é uma grande satisfação tê-lo aqui para mais uma palestra do CONAINCO, primeiro Congresso Nacional de Inovação para a Contabilidade, via web. Eu sou Juarez Dallagrana, da empresa Contador em Dia, organizadora desse evento, e hoje tenho a honra de trazer para você a palestra de Quirino Silva. Graduado e com mestrado em Engenharia Civil, Quirino é especialista no gerenciamento de resíduos sólidos e vai nos orientar em sua palestra sobre a Lei Federal 12.305 de 2010, que diz a respeito da obrigatoriedade das empresas em se enquadrarem para dar um destino correto a seus resíduos. Você sabia que essa obrigatoriedade iniciou em agosto? Fique agora com Quirino Silva e a palestra Gestão de Resíduos, Obrigatoriedades e Oportunidades. Olá, meu nome é Quirino, eu sou engenheiro civil com mestrado em construção civil, com foco em responsabilidade social, auditor internacional de relatório de sustentabilidade. Eu venho trabalhando há mais de 10 anos com sustentabilidade e a CONAINCO me convidou para participar deste grande evento nacional, com o tema Gestão de Resíduos, Obrigatoriedade e Oportunidades. Aqui nós vamos falar sobre legislação brasileira, logística reversa, plano de gerenciamento de resíduos sólidos e as oportunidades que estão surgindo com esse tema tão importante, um marco nacional, uma revolução na área de resíduos. Para a gente falar um pouco mais e avançar um pouco mais sobre o que está acontecendo com o mercado, eu trago um cronograma de leis aqui da evolução da lei que temos no Brasil e os fatos que estão ocorrendo. Primeiramente, então, eu quero falar sobre a Lei 6.938 de 81, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente. Em 81, esse pontapé inicial foi justamente para que instituísse as licenças ambientais e a sistemática de avaliação de impacto ambiental. Após então 81, foram várias as leis que foram instituídas, resoluções, leis ordinárias. Não vem ao caso a gente enumerar todas elas aqui, mas eu trago como um exemplo para a gente saber que foi feito um trabalho até a gente chegar em 2004, aonde a norma brasileira, então, a ABNT, ela instituiu a classificação dos resíduos sólidos. O objetivo é classificar os resíduos por periculosidade, considerando seus riscos potenciais ao meio ambiente e à saúde, para que possam ser gerenciados adequadamente. Aqui a gente começa a perceber qual é a diferença realmente entre resíduo e lixo. A gente começa a ter as classificações do resíduo. Com isso a gente tem uma avaliação. Se eu posso, por exemplo, se o resíduo é perigoso, se não é perigoso, o que eu posso fazer com esse resíduo? Então foram instituídas as classificações dos resíduos, quanto principalmente a sua periculosidade. Após então 2004, a outra lei relevante que eu trago é a Lei de Saneamento Básico, a 11.445 de 2007, onde todas as prefeituras têm a obrigação da elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico. O que é o Plano Municipal de Saneamento Básico? Então, de acordo com a 11.445, as prefeituras terão que elaborar 4 cadernos. Entre eles, então, o abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, manejo de resíduos sólidos e a drenagem e manejo das águas pluviais urbanas. No nosso caso, como a gente está falando de resíduos sólidos, nós vamos especificar o manejo de resíduos sólidos daí e o seu impacto no município e o que o município precisa fazer para atender esta lei. Então a gente traz aqui em 2014, eu vou um pouco no cronograma, eu vou avançar um pouco, justamente para justificar a 11.445, que a nossa presidenta em 2004, em junho de 2004, ela vem instituir e regulamentar
a 11.445, dando a obrigatoriedade, ou estipulando a obrigatoriedade da apresentação do Plano Municipal de Saneamento Básico até dezembro de 2014. As prefeituras que não entregarem até dezembro de 2014, ela será vedada o acesso aos recursos federais. Então a prefeitura, os prefeitos hoje não podem alegar ignorância e dizer que não sabe que tem que elaborar o Plano Municipal de Saneamento Básico. Se ele não estiver atento a esta lei e começar a trabalhar em cima dos 4 cadernos, ele terá problema a partir de 1º de janeiro de 2015. E se mesmo assim, se ela não entregar agora em 2014 e até o final de 2015 ela não preparar os 4 cadernos para entregar para o Ministério do Meio Ambiente, o Ministério das Cidades, ela terá vedado todos os recursos orçamentários da União, não terá mais direito a financiamentos, ou seja, a gente vem justamente alertar, principalmente os contadores que nós estamos, para que divulguem incessantemente essa situação e que estejam atentos ao que está acontecendo no nosso Brasil em 2014. Então o município vai realmente precisar elaborar o PMSB e os cadernos que versa o manejo, que versará sobre o manejo de resíduos sólidos. Portanto, parte do resíduo gerado em um município tem a gestão organizada. Os municípios hoje fazem a coleta do resíduo sólido urbano, que a gente separa em casa ou não separa em casa, de acordo também com a consciência de cada um. Eu acho que a gente tem que começar justamente a separar o que pode ser reciclável do que não é reciclável. E a maioria das prefeituras hoje já fazem a coleta do resíduo sólido urbano e a prefeitura trabalha muito bem com isso, já determinando os períodos, os horários. Por exemplo, segunda, quarta e sexta ela faz a coleta do resíduo orgânico, terça e quinta ela faz a coleta seletiva, ou seja, vamos começar a separar em casa para que a gente possa realmente começar a trabalhar a reutilização desses materiais que são muito importantes para que a gente possa contribuir com o meio ambiente. Mas nesse caso específico, então, a prefeitura tendo trabalhado com o resíduo sólido urbano, está faltando o resíduo gerado pelas empresas, seja ela industrial, de prestação de serviço, de saúde, comercial, e como que nós vamos apresentar essas informações para a prefeitura e de que forma a prefeitura também pode pedir essas informações a gente como empresário, né, e principalmente no caso os contadores que têm vários clientes e empresários, e não só ele também, que ele também vai ter que apresentar essas informações, mas os empresários, os clientes que ele atende também, que terá que dar as informações da quantidade de resíduo, tipo de resíduo e assim por diante, de como que nós vamos fazer para que isso aconteça então. Então vem aí em 2010 a 12.305, que vem justamente atender ao quesito manejo de resíduos sólidos. É a Lei 12.305 que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Ela altera a 9.605 de 98 e dá outras providências. E logo em seguida, então, ela já foi regulamentada pelo Decreto 7.404, que criou o Comitê Interministerial da Política Nacional de Resíduos Sólidos e o Comitê Orientador para a Implementação dos Sistemas de Logística Reversa e dá outras providências. Mas afinal, o que é isso? O que é logística reversa? Que bicho que é a logística reversa? Porque todo mundo fala, como é que nós vamos elaborar a logística reversa? Como que vão acontecer os acordos setoriais? O Conselho Nacional das Indústrias já começou a convocar todas as empresas, sindicatos, para que façam os acordos setoriais. Então nós vamos na sequência agora, nós vamos justamente verificar como que a 12.305 que ela solicita, como que a gente pode trabalhar a logística reversa para que a gente esteja atento principalmente às datas de entrega de todo esse material para os órgãos fiscalizadores. Então no capítulo 1 do objeto, no artigo 1 da lei 12.305, ela dispõe justamente sobre os princípios, objetivos e instrumentos, bem como sobre as diretrizes relativas à gestão integrada e ao gerenciamento de resíduos sólidos, incluídos os perigosos, as responsabilidades dos geradores
e do poder público, e os instrumentos econômicos aplicáveis, ou seja, resumindo isso que a gente vinha falando, a responsabilidade das empresas, dos geradores, a responsabilidade do poder público e os instrumentos aplicáveis a busca dessas informações para que possam gerar os relatórios e tomar as suas providências daí. E quem está sujeito, né, a esta lei e que tem que atender a esta lei? Então, estão sujeitas, no parágrafo 1º, então, da 12.305, ela diz que estão sujeitas à observância desta lei as pessoas físicas ou jurídicas, de direito público ou privado, responsáveis direta ou indiretamente pela geração dos resíduos sólidos. Então, veja bem, não é só o CNPJ que vai ser notificado caso haja alguma informação incorreta ou caso não seja tomada nenhuma providência. O responsável pela empresa, o responsável pelo município também, todos eles serão notificados para que seja dada a devida providência para que atenda a 12.305. Continuando então, a lei também ela introduz, né, alterações na 9.605 de 98, que é do meio ambiente, que nós começamos aqui o nosso cronograma, e ela vem justamente estabelecer a pena de reclusão de 1 a 4 anos e multa para quem abandona os produtos ou substâncias tóxicas e perigosas ou nocivas à saúde humana, ao meio ambiente, ou seja, não tomou a devida providência para que não prejudique o meio ambiente ou que faça realmente a destinação ambientalmente adequada, ela pode ser notificada, pode receber uma autuação e também receber até um aviso de pena de reclusão de 1 a 4 anos, dependendo do tamanho do impacto negativo que possa causar o devido manuseio com os resíduos que ele está gerando na empresa. E no artigo 33, ela vem justamente dizer que a obrigatoriedade da implantação do sistema de logística reversa. Isso a gente pode ter já ouvido falar sobre, nós precisamos, quem trabalha com agrotóxico já está muito bem definido, as empresas que já vendem esses produtos agrotóxicos já precisam de um responsável para assinar a compra desses produtos. Quando o produtor rural utiliza esse agrotóxico, ele tem que retornar a embalagem para essa empresa, como por exemplo uma agropecuária, para que ela possa comprar mais um frasco ou mais um tipo de um outro produto. Ela tem que estar constantemente atualizando essa movimentação dos resíduos para que dê continuidade. Isso está funcionando muito bem já, essa logística reversa, em relação aos outros produtos daí. Pilhas e baterias, a gente já percebe algum movimento no nosso mercado também, alguns supermercados, algumas empresas recebendo pilhas e baterias, que a gente chama de pontos de entrega voluntária. Então, para que seja feito o retorno ao gerador, a pessoa ou a empresa que importou, né, ao fabricante desse produto, ao distribuidor, ao comerciante, ou seja, todas essas pessoas estão envolvidas na logística reversa. O caso dos pneus também, que a gente ouve falar muito, que já tem os pontos, já foram implantados vários pontos de entrega voluntárias, até alguns chamados ecopontos, para que recebam diretamente os pneus, para que seja feita e trabalhada a logística reversa com todos esses órgãos, essas empresas envolvidas na cadeia da logística. Os óleos lubrificantes, seus resíduos e embalagens também, os postos de gasolina já possuem uma logística de coleta desses resíduos. As lâmpadas fluorescentes ainda estão em fase de adaptação. Em muitos municípios ainda, não só as empresas, como também as próprias prefeituras estão tentando organizar o acordo setorial para que seja implantada a logística reversa, com lâmpada fluorescente, toneladas de lâmpada fluorescente sem saber o que fazer, aonde enviar. Então necessita de uma orientação para que seja feito esse destino adequadamente, ambientalmente adequado. Produtos eletroeletrônicos, a gente já começa a ver em algumas prefeituras movimentações de final de semana para coleta de produtos eletroeletrônicos e seus componentes,
para que seja feito essa, a gente não sabe, tem uma televisão que não está funcionando mais em casa, a gente não sabe aonde descartar, onde é que eu vou levar. Então procurem com os seus contadores ou com nas próprias prefeituras os pontos de entregas voluntárias desses produtos. Mas, além desses produtos que foi elencado no artigo 33, o parágrafo 1 diz bem claro o seguinte, que ele está modificando realmente e colocando da seguinte forma, né, do disposto em regulamento ou acordos setoriais em termos de compromisso firmado entre o poder público e o setor empresarial, ele está chamando para os acordos setoriais também e foi estendido para todas as empresas, né, para todos os produtos comercializados em embalagens plásticas, metálicas ou de vidros ou demais produtos em embalagem, considerando prioritariamente o grau e a extensão do impacto à saúde pública e ao meio ambiente dos resíduos sólidos. Ou seja, todas as empresas comerciais, as empresas que sejam de prestação de serviço, as indústrias que geram embalagem plástica, de metal, vidro e outros produtos, elas têm que tomar a devida providência. As prefeituras já estão chamando essas empresas para que sejam feitos os acordos setoriais, não só a prefeitura, mas também, como nós dissemos anteriormente, os conselhos nacionais, as federações das indústrias, Federação do Comércio, estão chamando para que seja feito um estudo e um levantamento de todos os resíduos, os locais de geração e de que forma realmente ela pode estipular uma logística reversa, né, em um acordo setorial, porque todas essas empresas são corresponsáveis com a destinação do resíduo. E no parágrafo 3º do artigo 33, ela também diz bem claro, né, para a gente reforçar que esse acordo setorial, ele cabe aos fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes do produto. Então eu estou reforçando aqui, todas as empresas são corresponsáveis. Existe a lei, tem o prazo para que seja feito esses acordos, as negociações que estão sendo feitas, para que as empresas possam realmente, se ela vende um determinado produto, ela tem que ver de que forma que ela vai receber aquele resíduo de volta e aonde que ela vai entregar esse resíduo para que seja feito o seu destino ambientalmente adequado. Ou seja, tomar todas as medidas necessárias para assegurar a implementação e operacionalização do sistema de logística reversa. Tais como, enumerei alguns aqui da lei aqui, implantar procedimentos de compra de produtos ou embalagens usados, disponibilizar postos de entrega de resíduos reutilizáveis e recicláveis, atuar em parceria com cooperativas e outras formas de associação de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis, nos casos do que trata o parágrafo 1º. Aqui eu quero fazer um parênteses, a gente falando de catadores. Hoje a gente vê assim, a gente passa numa avenida lá, tem várias empresas e lojas de departamento, aquela pilha toda de papelão, às vezes até de madeira das caixas de embalagens, né? Metais, tudo colocado na calçada, esperando que apareça um catador para que seja feita a sua coleta. Gente, daqui por diante não é possível mais a gente tolerar uma situação dessa. O catador, ele tem que estar afiliado a uma cooperativa. Não é possível mais a gente simplesmente deixar lá e que, se Deus quiser, um catador passe e recolha esse material. Esse material, a partir desse momento e a partir desta lei, a empresa tem que saber quem é o transportador, se ele tem a licença ambiental para fazer o transporte daquele resíduo e aonde está sendo levado aquele resíduo, seja para tratamento, seja para um destino final. Porque se aquele catador que não tem uma licença para fazer aquele transporte daquele resíduo e levar até um local para que seja feito o seu destino adequado, se ele derrubar ou causar um acidente ambiental, seja o que for, a empresa é corresponsável. Nós tivemos alguns casos no Brasil, por exemplo, de um supermercado. O supermercado, ele tinha os catadores que passavam lá e o catador sempre pedia lá, não sobrou alguma fruta, alguma coisa aí que possa ser descartado e tal. E aí um dos catadores, infelizmente isso ainda acontece no Brasil, ele entrou com uma ação contra o supermercado dizendo que a fruta que foi dada para ele estava estragada.
Então veja bem, veja a situação que nós estamos vivendo, não só o problema de simplesmente achar que alguém vai coletar aquele resíduo, como eventualmente também de você ceder aquele resíduo, doar aquele resíduo, porque a gente chama de resíduo, a gente sabe que pode ser aproveitado até, todos esses resíduos que nós estamos falando aqui. Alguns resíduos eventualmente vai para o aterro industrial, mas a maioria deles, na grande maioria, pode ser reaproveitado. Então olha só, existem empresas que trabalham o processamento desses materiais, no caso, as frutas, por exemplo, que estão com machucadinho num canto e tudo mais, mas que para a venda não está bonito, não está vendável o produto. Então já existem cooperativas que trabalham com o coprocessamento desse material, seja verdura, seja fruta, que possa ser reaproveitado depois numa cooperativa, numa merenda escolar e assim por diante. Mas não dê mais esse produto para um catador, porque um catador que não tem a licença para coleta, porque você pode vir a ter problema no futuro. Então, nós temos agora que começar a ser mais profissionais, não só pela lei para atender a lei, mas realmente profissional, porque nós somos corresponsáveis com aquilo que está acontecendo no mercado hoje. E nós temos, para atender essa lei, segundo o Ministério do Ambiente, nós temos prazos legais para que isso aconteça. Como nós vimos anteriormente, a 11445, as prefeituras têm até o final do ano para elaborar o caderno de resíduos sólidos. Então, além dos outros três, mas no caso específico dos resíduos sólidos. Ela tem os prazos legais para atender, as empresas vão ter que atender também a prefeitura de acordo com que comece essa cobrança, e que já existia essa cobrança, mas que foi dado os 4 anos para que as empresas se enquadrem. Venceu esses 4 anos em 2 de agosto de 2014, e a qualquer momento um agente, um fiscal pode bater na porta da sua empresa e solicitar o teu plano de gerenciamento de resíduos sólidos, que nós vamos ver um pouquinho mais para frente lá. Então nós precisamos do quê? Do fortalecimento de políticas públicas. A prefeitura tem que dizer aonde que tem que ser colocado esse resíduo. Ela tem que criar não só hoje os pontos de entrega voluntária, mas tem que criar realmente os locais aonde esses resíduos serão processados. Então ela tem que estar atento a isso também. Implementação da coleta seletiva. Prefeitura hoje não pode ter mais misturar os resíduos. Nós temos que realmente, de acordo com a 12305, nós temos que implementar com a coleta seletiva. A prefeitura vai implementar dela, mas nós temos que implementar a nossa coleta seletiva também em casa. E a gente pode perceber, a partir do momento que a gente começa a separar os resíduos, os materiais que realmente possam ser reutilizados, dos materiais orgânicos, a gente começa a ver que a quantidade de resíduo que a gente gera, de que ele pode ser reprocessado e reutilizado, é muito maior do que o resíduo orgânico. Só que se a gente não fizer isso, o que está acontecendo? Na 12305, as prefeituras não podem trabalhar mais com os lixões. Então a gente sabe que a prefeitura tem que implementar a coleta seletiva. Então a gente vai ter que começar a separar isso em casa. Se a prefeitura não montar, seja através de uma cooperativa, seja através de uma usina, esse processamento dos resíduos, através da coleta seletiva, a vida útil do aterro sanitário, que seja que ela já possui ou que está montando o aterro sanitário, se não for implantada a coleta seletiva, a vida útil do aterro sanitário é muito menor, mas muito menor mesmo a vida útil do aterro sanitário, se não for implementada a coleta seletiva, porque o volume gerado pelos produtos que são reutilizáveis, possível reciclagem desses resíduos, é muito maior do que o resíduo orgânico. Então as próprias prefeituras vão, a partir desse momento também, elas vão cobrar mais que seja feita a coleta seletiva. E também o tratamento dos resíduos sólidos e a disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos, que é o que nós acabamos de falar sobre os lixões. E vem também a implementação da logística reversa, que são os acordos setoriais para que seja feito todo o chamado, que seja chamado todas as empresas para que estudem a melhor forma que seja feita a logística reversa. Aqui eu coloquei só dentro da coleta seletiva, a informação que a prefeitura vai ter que estar fazendo também, sensibilizar e motivar o público-alvo,
né, a absorção dos materiais recuperados. Aqui eu até coloquei um exemplo ali, a bolsa de resíduos. Já tem alguns municípios que estão trabalhando com bolsas de resíduos, porque todos os materiais reutilizáveis têm valor no mercado. Então, eu não lembro de cabeça agora, mas uma tonelada, por exemplo, de garrafa PET pode chegar a R$1.500, eu acho. A tonelada de latinha pode chegar a de latinha de alumínio pode chegar a R$5.000 a tonelada. Então a gente percebe que já tem mercado para esses produtos que são reprocessados. E as tecnologias, né, de separação, coleta e reciclagem, a gente começa a perceber também que algumas empresas já estão mudando até a forma das embalagens dos seus produtos. E avançando mais um pouco então, o que é então um instrumento de desenvolvimento aqui econômico e social caracterizado por um conjunto de ações, né? Essa logística reversa, procedimentos e meios destinados a viabilizar a coleta e a restituição dos resíduos sólidos ao setor empresarial. Então a gente vê o acordo setorial, é um ato de natureza contratual entre o poder público, os fabricantes, importadores, distribuidores ou comerciantes. E a logística reversa vai ter que agregar todo o seu valor econômico, social, ecológico, legal, de localização ao planejar os bolsões reversos, né? Então, a partir do momento então, que institui-se a logística reversa, tem alguns benefícios também que a gente pode enumerar, não só para atender a lei, mas também para que a gente veja que os benefícios que possam ser levantados com a implantação da logística reversa. Sistema realmente da responsabilidade compartilhada, porque ninguém pode pagar o preço sozinho, porque existe uma cadeia. As indústrias então têm que usar tecnologias mais limpas, como embalagens retornáveis, que a gente já está vendo aí no mercado, já que algumas empresas começaram a trabalhar com isso, né? O retorno dos resíduos sólidos para as empresas de origem. Então, com isso, ela não só acaba auxiliando o meio ambiente na retirada desse produto in natura, como a possível reaproveitamento também, economizando daí na compra, reduzindo seus custos na compra de matéria-prima. E a economia nos processos produtivos e o desenvolvimento sustentável. Então é um marco também, como nós tivemos com a ISO 9000, como a gente vê outros aí, a ISO 14000, e nós temos que levar em consideração agora a 12305 para que seja atendido. E para planejar então o fluxo da logística reversa, eu trago aqui então que deverão ser aplicados os mesmos conceitos de planejamento, que é o fluxo logístico direto, né, tais como os estudos de localização de instalações, o levantamento quantitativo dos resíduos, que é o Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, o famoso PGRS. Se os contadores ainda não ouviram, eles vão começar a ouvir muito sobre o PGRS, e fique atento justamente a isso, porque as empresas que não têm noção ou que não sabem realmente o que é isso, eles podem vir a cobrar de vocês. Então, como que eu faço para elaborar o PGRS? Né? E a implantação do sistema de apoio à decisão, que é a roteirização, programação de entrega, né? Onde destinar os resíduos. Ou seja, através do PGRS, a gente vai ter noção do local de geração, qual a quantidade gerada, se o resíduo é perigoso ou não é perigoso, como tem que ser feito o tratamento, o transporte desse resíduo e aonde que nós vamos destiná-lo. Então, o PGRS, ele é um relatório resultante de uma auditoria ambiental. Lá vão conter todas as informações sobre qualquer tipo de resíduo sólido, né? De que forma que ele é acondicionado, como ele é transportado, qual é a destinação final dele, né? E classificado de acordo com as normas brasileiras. Da mesma forma que tem os benefícios da logística reversa, nós temos também os benefícios da implantação do PGRS. Então, veja bem, independente da obrigatoriedade da gente elaborar, das empresas, como eu falo dentro da gente, como um empresário também, que sou, né, a obrigatoriedade da gente implementar o plano de gerenciamento de resíduos sólidos em nossa empresa, a gente também pode enumerar alguns benefícios. Como nós vimos lá na logística reversa, a partir do momento que eu sei que eu posso trazer esse resíduo que eu gerei, que a minha empresa gerou, eu posso trazer a minha empresa para que eu possa reprocessar e reutilizar, eu estou minimizando investimentos. Eu estou também minimizando investimentos com o armazenamento, porque dentro do PGRS eu tenho que saber de que forma
que eu vou acondicionar e armazenar esse produto. Ele promove a otimização do espaço, porque se eu tenho que definir qual vai ser a minha área de resíduos, quando eu vou guardar esse resíduo, porque de repente eu posso reprocessar ele dentro da própria empresa, eu tenho que começar a otimizar os espaços também. Com a otimização dos espaços e a organização dentro da área de resíduos, a gente começa a ter o que? A higiene produtiva e pessoal. Então, elimina-se ou previne-se a proliferação de vetores, né, e outras peçonhentas que possam trazer algum dano ao próprio funcionário que está manuseando esse produto e os funcionários que trabalham na empresa também. Reduz drasticamente o potencial de acidente de trabalho. Eu tenho uma lógica que a gente elabora de que forma que eu vou manusear esse resíduo, se eu vou usar equipamento de segurança para poder manusear esse resíduo. Para isso nós precisamos do PGRS para definir isso também. Gera excelente, né, aumento na produtividade e qualidade final do serviço. Impede a geração de impacto ambiental, pois eu sei aonde, como que eu vou transportar para que não aconteça um acidente, né, e de que fonte que eu vou levar esse resíduo. E melhora a imagem da empresa, né, como também a ISO 9000 e a ISO 14000, para que seja atendido as normas, eu tenho que ter os meus procedimentos internos aí. Tendo os meus procedimentos internos e tendo realmente o transporte e a destinação final ambientalmente adequada, eu posso colocar isso como uma bandeira. É uma empresa que realmente faz a gestão adequada, a gestão ambiental correta dentro da empresa. Para isso, então fala assim, né, eu como empresário, como contador, de que forma que eu posso realmente estar fazendo o PGRS que vai ser cobrado pela prefeitura? Então, eu tive o privilégio de estar com uma equipe muito profissional e nós acabamos desenvolvendo, tivemos uma ideia num evento do Sebrae em 2013 e estávamos lá, eu fiz uma palestra de como elaborar o plano de gerenciamento de resíduos sólidos. Então, após essa palestra, começamos aí a conversar e surgiu a ideia da elaboração de um sistema que é o EPGRS. Esse sistema é um sistema que auxilia as empresas e os profissionais na elaboração do plano de gerenciamento de resíduos sólidos. Isso não exime a responsabilidade técnica dos profissionais. Então, a empresa que utilizar esse sistema, saiba ela que vai ter que contratação de um profissional que tenha responsabilidade técnica para a sua elaboração. Aqui cabe uma ressalva. Dentro do próprio CONAMA, até as empresas que tiverem auxílio de profissionais, ela também pode estar assinando como responsabilidade técnica. E já tem também algumas prefeituras que para PGRS que não tenha ou não contenha resíduo perigoso, ela está liberando a isenção da apresentação do responsável técnico. Por que isso? Porque a prefeitura vai começar a cobrar o PGRS de todas as empresas. Ela precisa do levantamento quali-quantitativo, como nós vimos das apresentações dos slides anteriores, que será necessária a produção do PGRS para que ela possa fazer o caderno de manejo de resíduos sólidos, juntar com os outros 3 cadernos para enviar para o Ministério do Meio Ambiente e o Ministério das Cidades. Então, de acordo, você precisa saber muito bem, então, como que vai estar funcionando no seu município, a exigência da responsabilidade técnica e os próprios contadores, se for possível, eles assinarem, ou o próprio Conselho dos Constabilistas, né, estarem trabalhando de repente junto com o Ministério da Educação, elaborando um treinamento para os contadores, onde eles podem também estar criando a responsabilidade técnica, seja somente para resíduos não perigosos. Eu acho que isso cabe uma avaliação pelo Conselho e pelos contadores do grande mercado que vai surgir. Eu não estou falando só da obrigatoriedade não, financeiramente também falando, é uma forma de receita que os contadores vão estar tendo, porque se as empresas vão ter que elaborar um PGRS, se vai precisar a contratação de um profissional para isso, se os contadores já têm essa lista de empresas, já trabalham com as empresas, eles podem estar até dentro do escritório dele tendo um técnico, ou eles mesmos, se for possível, a elaboração seja através de uma especialização para que eles estejam fazendo e se habilitem perante ao Conselho a assinatura como responsável técnico.
então que seja avaliado essa situação também. Então eu trago aqui não só a utilização do sistema, como oportunidade de negócio também que está sendo gerada. Mas não só isso, a gente viu aqui várias situações, através da logística reversa, a gente tendo realmente no PGRS, de que forma os locais que estão sendo gerados esses resíduos, a quantidade desses resíduos, surgem também as oportunidades de negócios. Então, eventualmente, em um determinado município, eu tenho lá toneladas de pneu, eu tenho toneladas de lâmpada fluorescente, toneladas de plástico. Por que não montar uma indústria para reprocessar esse material? Então, são várias oportunidades que estão gerando que a gente tem que estar atento. Então, vamos pensar o seguinte, a 12305, esse marco que a gente tem hoje no país, né, que vem implementar justamente o Plano Nacional de Resíduos Sólidos, não vamos ver esta lei como maus olhos, e sim bons olhos, porque é um marco, nós temos que virar a página, a gente tem que começar a reciclar, tem que começar a separar, as escolas têm que ter educação ambiental, tem que ensinar as crianças realmente desde o início, de que forma que pode ser reciclado esse material, eu posso reutilizar, vamos fazer, de repente uma garrafa PET pode virar um brinquedinho, pode virar um carrinho, seja o que for, a gente não só para reprocessamento, mas também para reutilização dele. Então vamos realmente levantar essa bandeira e trabalhar em cima e defender a 12305 e não pedir prorrogação, porque foram dados 4 anos para a prefeitura se enquadrar e acabar com o lixão. Então as prefeituras que não tomaram essa decisão até agora, então que realmente se organizem e façam um acordo com o governo para que realmente viabilize, seja uma usina, seja um aterro sanitário, seja a tecnologia possível e viável economicamente, para que seja implantado no município. E não fazer para que vá lá realmente pedir para que prorrogue. Eu acho que tem que pedir sim, para que seja feito aqui que seja feito a mesa, como ela está pedindo para que seja feito o acordo setorial, que seja feito realmente, que venha o Ministério do Meio Ambiente, que venha outros órgãos do Ministério de Finanças, que venham outros órgãos, que venham sentar na mesa também com as prefeituras, os empresários, que com esse levantamento vai identificar as oportunidades que tem dentro do município e vai poder ser elencados. Olha, nós vamos precisar de uma usina aqui. De que forma que nós podemos viabilizar isso? Vai ser via financiamento, vai ser via cooperativa internacional? Tem que se estudar. Então a gente vem justamente aqui dizer, muito obrigado a Conainco, então mostrando justamente, né, essas oportunidades que o Plano Nacional de Resíduos Sólidos está proporcionando, os benefícios que está proporcionando a logística reversa, né, e as oportunidades que estão surgindo toda nesse ciclo e fluxo de negócios que a gente está podendo visualizar e vislumbrar. Ou seja, não podemos ver só o lado negativo, a gente tem que ver o lado bom dos negócios que vão surgindo e as oportunidades realmente, de repente, da gente estar participando desse novo marco que é a 12305, o Plano Nacional de Resíduos Sólidos. Muito obrigado, eu só tenho a agradecer a todos vocês pela atenção, da gente ficar esse pouco tempo aqui, mas trocar essa ideia e realmente trazer essas oportunidades e não só trazer que vai ter que ser implantada, vai ter que ser, mas vamos lá, que eu acho que nós vamos proporcionar para os nossos filhos um Brasil melhor. Muito obrigado.